Como eu esqueço um trauma? Como é que eu esqueço algo muito doloroso que aconteceu comigo? Eu recebo essas perguntas com frequência nas redes sociais, no Instagram, também aqui no consultório, eu sou psicóloga clínica. E eu vou botar, inclusive, o print, né, de uma pessoa lá no Instagram, na caixinha, que botou essa pergunta pra mim. E lá eu não tinha tempo hábil, por razões óbvias lá, da forma como aquela plataforma funciona, de como o app funciona. Mas aqui eu queria muito trazer esse vídeo para te responder essa pergunta. Você que hoje sofre de um trauma, que percebe que não está liberto, que não vive a liberdade a partir dessa ruminação de uma situação que aconteceu com você, você não consegue se desapegar. Eu tenho certeza que nesse vídeo você vai encontrar saídas, encontraremos juntos. A primeira coisa que eu já quero te dizer é que não, você não vai esquecer. Então não é possível esquecer um trauma, esquecer uma situação, simplesmente dar uma amnésia, digamos assim. Isso não vai acontecer. Mas talvez essa nem seja a pergunta certa, para ser honesta, porque o problema não é o passado que aconteceu, mas é esse passado que continua acontecendo dentro de você. Existe uma ideia muito legal, muito bonita, inclusive dos estoicos, que vem lá do estoicismo, chamada amor fati. A tradução disso para nós seria algo como amor ao destino. Mas calma aí, né? Amor ao destino não quer dizer amor ao que te fez sofrer. Não significa gostar de injustiça, não significa amar o que te feriu, o destino, né? Nesse sentido que te feriu. Não significa também ficar agradecendo pelo sofrimento, né? Como quem diz, eu amo o destino, e se no destino está o sofrimento, então eu amo também o sofrimento. Não porque isso seria uma espécie de masoquismo, não é nada disso que o amor fati vem nos propor. Mas o amor fati nos traz talvez uma proposta um pouco mais profunda e simples ao mesmo tempo. Significa entender que aconteceu e principalmente que a vida continua, a sua vida continua, você ainda está jogando. O que um trauma costuma fazer conosco do ponto de vista psicológico e afetivo? É como se a gente tivesse parado, dado um pause no jogo. Pensa que você está jogando mesmo assim qualquer jogo, e aí você vai lá e dá um pause, sabe, videogame? Acontece que na vida real esse pause não foi dado, né? Você continua jogando, a sua vida tá continuando. Você ainda tá viva, tá vivo, você ainda tem uma existência toda para construir. Meu nome é Gabi, eu sou psicóloga 100% online, é um prazer te receber aqui. Todos os links para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu, claro, te convido a se inscrever aqui no canal. Continuando o nosso papo. Existe uma armadilha muito comum quando a gente sofre, que deriva de um mecanismo meio que de proteção da nossa mente, que faz com que nós transformemos um acontecimento passado numa espécie de prisão permanente. Alguém te magoou uma vez, né? Falou com você de um jeito que você não gostou, que te chateou, ou fez alguma coisa, né? Ou não fez, enfim. Mas quantas vezes você fica repetindo, reproduzindo aquela situação, aquela palavra, aquela atitude dentro da sua cabeça? Quantas vezes você revive aquela cena? Quantas vezes você retorna para aquele momento? Quantas vezes você produz a dor novamente? Então a pessoa te feriu uma vez, mas você talvez esteja se ferindo, continuando, né, se ferindo, promovendo essas feridas há anos. E isso não é nem de longe uma acusação como se o culpado fosse você, é um convite para a liberdade mesmo. Antes de te apresentar uma solução para a pergunta do início do vídeo, como é que eu posso superar um trauma, como é que eu posso esquecer um trauma, aliás, esquecer já não é mais a palavra que a gente vai usar, porque eu já disse que esquecer não é possível. Mas antes de te dar uma solução, tem uma outra questão que eu quero colocar, que é a questão da dopamina barata. Muitas vezes nós, quando sofremos uma situação que nos marcou muito, que nos magoou muito, a gente vai tentar fugir da realidade. Como é que a gente faz isso? Existem algumas possibilidades. Uma delas, com certeza, é o prazer imediato. É a distração oriunda dos prazeres mais baratos, né, da dopamina intensa. Então, rede social, né, entretenimento infinito, compra, comida, distração, enfim, tudo que nos impeça de sentir, de voltar para aquele pensamento ruminatório, de voltar para aquela dor, para aquelas lembranças, enfim, para toda aquela situação. A questão é que fugir da dor não resolve a dor, mas pelo contrário, faz com que a gente fique voltando nela várias vezes, como se fosse uma aba aberta, né, na nossa tela, no nosso computador, que seria a nossa cabeça. Talvez a saída já de imediato nesse sentido fosse muito mais parar de fugir, voltar a se conectar com algo real, né, com trabalho, com criação, com relações, com responsabilidades, enfim, com algo que exige a sua presença, porque existe uma diferença enorme entre distrair-se da vida e participar dela, e vivê-la de fato. Agora é que tá, aqui é o ponto central do vídeo para você conseguir se libertar dos traumas e dessas situações do passado. Existe uma outra armadilha, essa ainda mais perigosa e ardilosa, que é a ideia de que aquilo não deveria ter acontecido. Pensa aí no seu trauma, pensa aí na situação dolorosa que não te deixa seguir, e veja se não é esse pensamento que você também nutre sobre essa história. Nossa, isso não deveria ter acontecido, não podia ter sido assim. Por que isso aconteceu? Percebe uma revolta, um ressentimento? A emoção central que a gente está falando aqui seria a emoção da raiva, a partir de uma interpretação de injustiça. E veja bem, muitas coisas realmente foram injustas. Eu trabalho muito isso aqui com os pacientes em sessão. Às vezes eles trazem para mim, Gabi, aconteceu isso e isso. Veja aqui, olha se realmente não foi injusto comigo. E às vezes a gente vai chegar a uma conclusão de que sim, foi injusto mesmo com você, né? Houve uma injustiça. Mas aqui que tá o pulo do gato. Muitas coisas foram realmente erradas, mas a pergunta é, você quer passar o resto da sua vida discutindo com a realidade? Porque existe uma diferença entre reconhecer uma injustiça a partir da realidade do que aconteceu e ficar emocionalmente preso a ela. A gente passa anos repetindo, nossa, se não tivesse acontecido, nossa, mas aquilo não tinha que ter acontecido, não deveria ter acontecido. A gente fica lutando, uma luta que não tem vitória, né? Porque aquilo já passou, aquilo já aconteceu. E aí vem Schopenhauer, né? Schopenhauer
Schopenhauer vem um filósofo para nos ajudar, assim, ó, faz a gente se libertar de algumas dessas questões aqui, dessas prisões mentais. Ele vem para nos ensinar uma dinâmica sobre sofrimento, sobre desejo. Schopenhauer vai dizer o seguinte: o sofrimento não é um acidente da existência, não é um erro no sistema, sabe? Nossa, não deveria ter acontecido isso, que foi muito injusto, sim, que foi muito doloroso, sim, que foi muito chato, que não foi certo. Mas olha aqui, olha a dinâmica psicológica da sua mente, né? Foi ruim, ok, a gente concorda com isso. Foi injusto, ok, a gente concorda com isso. Foi errado, ok, a gente concorda com isso. Olha o salto entre isso, do ponto de vista aqui da verdade, da moral, foi errado, foi injusto, ok? Mas olha o salto emocional, da prisão emocional que eu tô conversando com você nesse vídeo. Não deveria ter acontecido. Ou seja, coisas erradas, injustiças, coisas erradas, enfim, não deveriam existir, estar presentes na existência humana, no mundo. Aí vem o Schopenhauer, né? Ele vem dizer pra gente, olha, o sofrimento não é um erro no sistema, não é um acidente da existência, pelo contrário, o sofrimento faz parte da própria estrutura, é o próprio sistema. Então, quer dizer, Schopenhauer também traz uma perspectiva do desejo. O que ele vai falar? O desejo, ele nunca encontra repouso. Presta atenção se não é assim. A gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente quer outra. E quando a gente consegue aquela outra, a gente vai querer uma outra. E a gente vai passando uma vida, veja, pensa isso, não é assim? A gente vai passando uma vida acreditando que o repouso, que a paz, que a felicidade está sempre nessa próxima conquista, nessa próxima etapa, nessa próxima coisa. Acontece que essa próxima coisa, conquista, nunca vai trazer paz. Por quê? Por quê? Porque logo vai surgir uma nova falta, um novo desejo. Como Schopenhauer diz, o desejo ele nunca repousa. Sempre vai surgir uma nova insatisfação. Talvez, então, um dos maiores erros assim do nosso tempo seja a gente ficar acreditando que felicidade é equivalente a eliminar dor, frustração, insatisfação, ausência. O problema é que a gente acredita nisso, por quê? Porque a cultura promete isso o tempo todo. Promete felicidade constante, prazer constante, excitação constante, né? Extraordinário, ou seja, eventos extraordinários e tal, que te faça sentir bem. Acontece que a existência humana ela nunca funcionou assim. A vida é, como a gente acabou de dizer, não é um erro no sistema, é um sistema. Quer dizer, a vida é estruturalmente composta por perda, por sofrimento, por dor, por ausência, por insatisfação. E quanto mais a gente exige que ela seja diferente, mais a gente sofre. E é muito curioso como algumas pessoas a gente não tá conseguindo, pessoal, experimentar tranquilidade mais. Sabe essa experiência da tranquilidade? Parece que a gente não sabe nem onde passou isso daí, porque parece que se não tem excitação, então tem vazio, não tem sentido, né? Nada que tenha excitação. Se eu não estou excitado, não que não no sentido sexual, obviamente, mas se eu não estou excitado com alguma coisa estimulada, eu então, portanto, estou vazio. Se não tem intensidade, tem alguma coisa de errado. Até meditação, mindfulness, toda essa pegada, essa perspectiva de autodesenvolvimento, de saúde mental, enfim, tem se destinado, né, tem se colocado no lugar de produtividade, desempenho e, sobretudo, de otimização. Então, eu medito para poder produzir mais, para poder me relacionar melhor, para poder sempre algo, né? Veja, sempre um desejo aqui alicerçado dessa coisa da lacuna. Então, eu só desejo porque falta. E eu entendo que felicidade é a ausência de falta, né? Por exemplo, eu só entendo que a minha visão é algo muito importante, que eu desejo muito ter, conseguir enxergar bem, quando eu perco a visão, quando começa um probleminha e tal. Eu só dou muito valor pro silêncio quando eu tô imerso num lugar muito barulhento, né? Quer dizer, a ausência do silêncio me faz perceber que eu desejo. Então, a felicidade tá meio dentro dessa perspectiva da falta, do desejo. Entendeu o que eu tô falando? E como a gente fica preso no limbo. E aí, como eu falei, tudo pra otimização. Então, até mesmo essa vibe aqui de assistir vídeos de autodesenvolvimento, ler livros, todo esse processo de melhora aí, que a gente sabe que hoje, graças a Deus, está mais difundido, isso é maravilhoso, mas às vezes isso vai também para um lugar de otimização, não de experiência, de interesse genuíno, vai lá para o lugar da otimização e daí a gente fica aqui, ó, neurótico. Será que eu tô vivendo a minha vida bem? Será que eu tô feliz? Será que é assim mesmo? Quer dizer, eu tô fissurado pela felicidade, mas aí é que tá, na experiência humana inteira, né? Talvez a felicidade não seja esse estado permanente de felicidade. Talvez seja muito mais sobre nos tornarmos livres de tormentos, de sofrimentos que são desnecessários. Os que não são evitáveis a gente vai precisar olhar. Então, vamos amarrar aqui o raciocínio do vídeo sobre trauma, sobre questões aí dolorosas. Como é que eu paro de ruminar, Gabi? Como é que eu esqueço? Número 1, eu não vou esquecer. Número 2, como é então que eu lido melhor com isso? As pessoas gostam de trazer a palavra lá da ressignificação. Como é que eu ressignifico? Mas pensa assim, ó, não tem como ressignificar no sentido literal, né? A coisa já aconteceu, não tem como dar um sentido diferente para coisa que teve um sentido X ou Y. A gente já concluiu aqui que às vezes foi injusto mesmo, foi errado mesmo, foi ruim mesmo, ok. Mas a ótica com a qual você está lidando, a partir da sua existência, do seu peso de existência no mundo, por que é que fica uma pergunta que vai e que precisa mexer com você, te incomodar, para que você possa então se libertar disso daí? Por que é, ou melhor, vou até reformular a pergunta, quando foi que a vida te garantiu, te deu alguma garantia de não injustiça? Quando foi que a vida, né, nos deu um contrato desses assim para assinar? Nunca, eu até brinco isso com os meus pacientes, mas dou referências para eles ao longo da história humana toda, e às vezes o que te falta e o que me falta, que é produtor de sofrimento em nós, às vezes é referência mesmo, né? Poxa, quantas foram as pessoas ao longo da história humana, não só desse microcosmos que a gente vive aqui no nosso tempinho, né, ou ontem, digamos assim, não, vamos olhar para a história de forma mais macro. Ao longo de toda a história sempre houveram
às intempéries. Por que será? Será que é uma coincidência? Não, porque Schopenhauer estava certo, não é? O sofrimento não é um erro do sistema, o sofrimento é o sistema, é a própria estrutura da vida. Estar vivo é sofrer de certo modo, né? O tempo todo, Gabi, não, pelo amor de Deus, né? Mas estar vivo envolve o sofrimento, sem dúvida nenhuma. Quando eu vou ganhando essa sensatez, essa maturidade, eu paro de ficar escravo e refém dessas expectativas um pouco mais afetadas e autocentradas. Mas eu sei que está errado, mas eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu não acho justo. Como eu disse, lato sensu às vezes não é justo mesmo, não foi justo mesmo. Mas aqui a pergunta continua. Quando foi que a vida nos ofereceu um contrato, né? Assim, de muita garantia de que injustiças não aconteceriam, voltemos para a história humana, para o curso, né, para a linha da história humana. Poxa, a injustiça sempre esteve presente, coisas erradas sempre aconteceram. E aí a gente pode até adicionar uma outra pergunta, por que é então que não poderia acontecer comigo? Isso não anula, veja bem, eu não estou descreditando, desvalidando a sua dor, isso não anula o fato de que foi horrível, doeu muito, foi cruel, eu não estou dizendo que não. Agora, a pergunta continua a mesma, né? A gente está falando de uma experiência subjetiva, mas agora do ponto de vista objetivo. Por que isso não poderia acontecer comigo? E mais, por que eu acredito que isso foi um erro? Por que eu acredito que isso não deveria acontecer? Então, pessoal, o tratamento para a emoção da raiva constante, ressentimento, eu sempre bato nessa tecla nos atendimentos aqui, com as psicólogas que eu atendo em supervisão. Para tratar a raiva, a gente precisa corrigir um juízo, uma crença, uma ideia da nossa cabeça de que injustiça não deveria acontecer, de que os meus direitos deveriam estar o tempo todo assegurados, porque isso é que é felicidade, pessoal, não é. Esse é um marco de maturidade e, sobretudo, de liberdade, de paz interna, de lucidez, como eu falei. A gente precisa começar a entender que, sim, de um lado existe a justiça dentro do campo do possível, do ideal. Seria muito bacana, eu preferiria que isso tivesse acontecido de tal jeito, eu gostaria. É o ideal, como eu disse, né, no campo da possibilidade, no campo do ideal, mas isso não quer dizer, olha aqui, de um lado tem isso, de outro lado tem a realidade se impondo, tem a estrutura da vida, que envolve, como diria o Schopenhauer, o sofrimento, que envolvem as perdas, as injustiças, as lacunas, né, as intempéries. Então, basicamente, o que você precisa para conseguir se libertar de um trauma, de uma situação dolorosa, é entender que você não vai esquecer, ok? Mas não é que isso não deveria ter acontecido, isso aconteceu. E as injustiças, elas acontecem. Por que não aconteceriam? Por que eu acho que é um erro? E por que eu não entendo isso como a própria vida? E a vida nem sempre é muito agradável mesmo, muito confortável. Isso não quer dizer que ela não seja bela, isso não quer dizer que ela não vale a pena, isso não quer dizer que ela não seja bonita. Percebe que exige aqui de nós, né, esse tratamento em relação ao trauma, a raiva, o ressentimento, vai exigir de nós uma habilidade psicológica chamada de flexibilidade, né? Eu preciso conseguir transitar na arte da flexibilidade mental para entender que não é nenhuma coisa nem outra. A gente vai transitando entre ambas aqui. E aí, claro, a vida ela não acontece atrás, né? A vida ela continua acontecendo agora. Então talvez você vai parar de sofrer quando você parar de exigir da vida o que talvez ela nunca tenha te prometido mesmo. Eu quero ouvir a sua opinião, a sua experiência acerca disso daí, deixa aqui nos comentários, para mim vai ser um prazer acompanhar. Se você tem interesse de tratar isso de um jeito mais intimista, né, um passo a passo, acompanhado por um profissional, você encontra link de WhatsApp aqui embaixo para agendar a sua sessão de terapia online comigo. Também encontra link para Instagram, para o meu curso Ordem, né, um mini curso digital, onde eu falo ali de disciplina, sem motivação, tá bem legal também. Pode ser que seja útil para você. No mais, se inscreva no canal, cuide-se, não deixe de se cuidar e até o próximo vídeo.